Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vou mostrar para vocês a atualização do nosso chefinho. A gente está na fase de teste, pessoal. A gente está numa das fases que eu acredito que deve ser mais crítica para a gente, por questão da gente estar trabalhando com uma peça, né, com um carro que é fibra de vidro, feito de fibra de vidro, tá bom? Então eu sei que existe várias maneiras de você fazer a remoção da tinta, mas a gente tem que ver o custo-benefício também para o cliente, tá bom? Então a gente está removendo um pouco do material, a gente está fazendo o teste da remoção de tinta com o removedor pastoso. Vou mostrar aqui para vocês como é que está a situação do carrinho, tá bom? Dá uma geral aqui, ó, aqui, ó. Então isso é um teste que a gente está fazendo e vou mostrar para vocês como é que ele está ficando, beleza? Bom pessoal, como eu falei, a gente está fazendo um teste para remover a tinta desse carro. Aí por que eu falei que estamos numa fase crítica? Simplesmente, pessoal, porque esse carro aí é um carro de fibra de vidro, né? É um Gugel chefe. Ele é feito de fibra de vidro. O chassi dele é tubular, tá bom? Como que fosse um chassi de bug. E a carroceria, ela é de fibra de vidro. Então, por que é um pouco crítico? Vou falar desde o início. Se esse carro aqui, pessoal, a gente tivesse pegado ele, né, na fibra, era muito bom de se trabalhar. Mas esse carro aqui, por se tratar de um carro 1994 ou 84, então 1984, então tem muito tempo. De lá para cá esse carro foi reformado, foi reparado, foi repintado, então agregou material em cima dessa carroceria, dessa estrutura aqui, como vocês podem ver, ó. Na verdade ele era dourado e atualmente ele é amarelo. O que complicou, porque esse último amarelo aqui, nos testes que a gente fez, aparentemente ele não é um amarelo PU, ele é um amarelo sintético, até sintético tem aqui em cima. Aquele processo que a gente faz, né, que a gente sabe que a gente pega uma tinta sintética de boa qualidade e aditivo catalisador da tinta PU, e ele tem uma durabilidade maior, né, e se torna melhor a tinta. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre a questão da situação que a gente está nesse carro, tá bom? Lembrando que esse carro aqui, pessoal, a gente está fazendo os vídeos, está jogando os vídeos no nosso canal, mas ele não está dentro do nosso projeto atual. O nosso projeto atual está a nossa Defender. Aqui, ó, se você quer acompanhar esse projeto também, se liga aí nos nossos vídeos, tem o completo dessa reforma aqui, tá bom? Voltando para o chefinho, pessoal. Por que eu digo que é uma atividade crítica? A gente tem que remover todo esse material, certo? Levando em consideração algumas coisas. A gente não pode agredir a fibra de vidro desse veículo. A gente tem que deixar essa fibra intacta, tá bom? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, a gente não pode se desgastar tanto. A gente não pode botar um cara aqui para fazer um lixamento, para remover todo esse material na lixadeira, porque a gente vai acabar com o nosso operador, certo? E a outra fase é a questão do gasto. A gente tem que ser consciente com o cliente e também não ter um gasto exorbitante em questão de material. Então, nesse primeiro passo, a gente está utilizando o removedor pastoso, tá bom? Até o momento a gente pediu 2 latas de removedor, a gente fez um teste. Esse teste no momento está sendo satisfatório, né? Hoje o disco Street não dá certo. Já tentamos usar aqui, não dá certo, tá bom? Ele aprofunda muito e deixa a peça desnivelada, então a gente vai ser obrigado a usar massa. O disco de flap não dá certo, certo? A Rockit com disco não dá certo, porque, como eu falei, essa tinta, ela é uma tinta sintética. Então essa tinta, ela tá enchendo o nosso disco, ó, tá bom? Eu já mudei vários discos, então estou trabalhando aqui com um disco 80, então ele danifica muito rápido o disco se perde por ele empastar, como vocês podem perceber, ó. Então a gente só consegue utilizar esse disco quando a gente remove a camada do amarelo e a camada do cinza. Quando a gente tira aqui o cinza, não, o dourado. Quando a gente tira até o dourado, a gente consegue dar um trabalho bom, ó, e ter um bom resultado. Isso aqui já foi lixado. Alguns pontos já foram lixados para fazer o teste, então a gente viu um melhor resultado. Pronto, aqui a gente foi na Rockit, ó, certo? Ó, então a gente consegue ter um bom resultado
depois que você remove esse material, você consegue ter um bom resultado, tá bom? Aqui, ó. Então, muitas vezes, pessoal, a gente recebe algumas críticas em questão de valores para fazer determinados orçamentos, que são orçamentos que a gente tem que ser sincero, falar na transparência, para que a gente não venha nem assustar o cliente e o cliente entenda o que a gente está fazendo. Por que que a gente faz uma forma como essa? Pessoal, não adiantava a gente sair aqui jogando material em cima desse carrinho do jeito que ele estava. Tem muito material, pessoal. Esse aqui é o material que a gente removeu até agora, ó. Olha a quantidade de material que a gente removeu. Olha essa caixa aqui, ó, a caixinha do lixo, ó, mas aqui é tinta, ó. E a gente vê que tem toda essa lateral aqui para fazer, ó. Certo, ó. Então é muito material, pessoal. Se você vai fazer uma reforma, principalmente em carros de fibra de vidro, o conselho que a gente dá é remover o material e começar a trabalhar da fibra. Se a gente fosse utilizar essa tinta hoje, a gente ia fazer pequenas correções, que ia utilizar massa poliéster, né? E a gente ia utilizar primer. A gente não podia receber essa tinta como base. Por quê? Porque essa tinta é uma tinta sintética, então a gente tinha que dar no mínimo um primer PU, uma camada de tinta e uma camada de verniz. Então só aí são 4 camadas a mais de materiais. 4, pessoal, 4 camadas a mais. Então imagina o excesso de material. Esse carro ele já recebeu 5 pinturas, pessoal, certo? 5 pinturas. Da época que ele está até agora, ele tem 5 pinturas. Dentre essas pinturas, pessoal, a gente tem pintura que foi no PU direto, uma camada. A gente teve pintura que teve tinta e verniz. A gente teve pintura que recebeu primer, tinta e verniz. Então imagina a quantidade de material que tem aí para a gente remover, tá bom? Então a dica que a gente deixa para vocês é: vai trabalhar com fibra de vidro, remove o material, né? Remove o material, seja inteligente na questão de você colocar a tua mão em cima de um projeto que nem esse, né? Um carro que nem esse é um carro super valorizado, temos poucas unidades, né, fabricadas, então é um carro que depois de pronto é um carro que vai ser super valorizado. E a gente tem que garantir uma coisa: trinca vai aparecer, mas como é que você vai procurar uma trinca, né? Você vai achar uma trinca no meio de tanto material quanto esse, pessoal. Olha a quantidade de material, né? Isso aqui não chegou nem na fibra ainda não, pessoal. A fibra é aqui, ó. Tá vendo aqui? A fibra é aqui, ó. Olha a quantidade de material que tem. Como você vai fazer um nivelamento como esse jogando simplesmente a massa? Não tem condições, tá bom? Então a gente dá final ao nosso vídeo aqui, demonstrando em que pé está o chefinho. A gente está fazendo o teste, né, de remoção de tinta. E você gostou do vídeo? Não esquece de estar se inscrevendo aí no nosso canal. Tudo sobre esse carrinho aí, a reforma dele completa, você vai acompanhar aqui no nosso canal, você na oficina. Isso e muito mais, tá bom? Então muito obrigado por estar visualizando. Compartilhe o vídeo, comente no vídeo. Valeu, até o próximo vídeo.